Eu dei esse tempo para você encontrar João 12. Quem achou, diga eu achei. Não se canse, versículo de número 28. Assim diz a palavra de Deus, rapidamente. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu-lhe Jesus e lhe disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quem entendeu isto, diga amém. Quem tem lugar, tome seu lugar agora. E eu peço toda a sua atenção neste momento. Eu sei que nós estamos vivendo nossos últimos tempos na face da terra, jovens e adolescentes. E nós estamos vivendo talvez uma das últimas gerações antes do toque da última trombeta. Eu digo a vocês que eu estou olhando aqui hoje para a Conjaderge, a jovens atraídos por Cristo. Uma das gerações que tem dado um grito nesta terra, neste mundo. E o grito é que Jesus está voltando. Se eu pudesse lhes falar, eu lhes diria que talvez já não falte mais sinal nenhum para a última trombeta tocar. Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 24, do verso 1 ao verso 14, você vai ver que a Bíblia tem se cumprido à risca acerca desta geração. E Jesus disse que não passaria esta geração sem que estas coisas se cumprissem. Mas a quem consegue focar nos meus olhos agora e segurar a atenção em mim, sem conversar com quem está do seu lado, eu queria lhe passar um recado neste momento. Eu fiz questão de não começar a ler com vocês o verso 32. Eu fiz questão de começar a ler com vocês do verso de número 28. E antes, anteriormente, a partir do verso 27. Porque eu vou ler acerca de duas gerações dentro desse texto. É por certo que o verso de número 32 especifica o sacrifício de Cristo expiatório na cruz do Calvário. E quando Jesus abre a boca para dizer: a todos atrairei a mim, de fato ele estava somente dizendo que ele seria o único caminho para alcançar Deus. E que não haveria outro caminho para alcançar aquele que está sentado no trono de glória. Mas nós vemos duas gerações entender a voz que grita do céu. Porque Deus fez questão de falar do céu: já te glorifiquei, vou te glorificar de novo. Vazas de Deus. Duas gerações ouviram aquela voz. E se vocês são inteligentes, vocês vão entender o que eu vou falar agora. A primeira geração que ouviu a voz de Deus, ouviu a voz, mas confundiu com o som de um trovão. A segunda geração que ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de Deus, mas confundiu com a voz de um anjo. A ponto de Jesus abrir a boca, varóis, e dizer: esta voz se manifestou, mas não foi por causa de amor de mim. É porque a voz que está falando tem amor por vocês. Ali Jesus já especifica que é Deus quem está falando. Então tem duas gerações ouvindo a mesma coisa. Tem duas gerações ouvindo a mesma mensagem. Tem duas gerações que ouvem o mesmo evangelho. Tem duas gerações que ouvem as mesmas palavras, as mesmas pregações. Mas a reação das duas gerações é diferente. Uma geração está dizendo que é som de trovão. Outra geração está dizendo que é o próprio anjo que está falando. Uma geração está dizendo que é só barulho. Outra geração está dizendo que é Deus falando na terra. Uma geração está dizendo que é emoção. Outra geração está dizendo é Jesus quem está falando. Uma geração está dizendo é só carne. A outra geração está dizendo eu sei que isso que está acontecendo é algo espiritual. E a pergunta que eu faço a vocês é: em qual geração vocês se encaixam? Na geração que pensa que a voz de Deus é somente um som de trovão? Ou na geração que entende que é Deus quem está falando? Que é Jesus quem está dando um aviso na face da terra? Eu digo isso a vocês porque em Mateus capítulo 24 nós também encontramos varões e varoas, duas gerações. A primeira geração, em Jesus é bem categórica em dizer: existe uma geração de falsos profetas. E eu sei que eu vou falar algo aqui que vai doer, vai curar, vai ter gente que não vai gostar de ouvir, mas eu vou falar do mesmo jeito. A primeira geração é a geração de falsos profetas, dizendo que por causa deles o amor de muitos se esfriaria. Só que logo no versículo seguinte Jesus abre a boca para dizer: porém, este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então nós percebemos novamente as duas gerações. Uma geração de falsos profetas e outra geração que prega o verdadeiro evangelho para que o fim chegue. A primeira geração de falsos profetas são aqueles que pregam algo, eu sei que vai doer, mas vai curar, que parece ser evangelho, mas não é evangelho. Tem roupagem de evangelho, mas não é evangelho. Quando você ouve estas palavras, causa emoções em vocês como se fosse evangelho. Até te faz sair mais leve da igreja. Até te faz sair levitando da igreja. Você até chora ouvindo isto. E sai de bem consigo mesmo de dentro da igreja dizendo: nossa, como eu estou de bem comigo mesmo. Só que quando nós lemos a palavra, percebemos que Jesus nunca se preocupou em fazer vocês saírem de bem com vocês mesmos. O que Jesus se preocupou é fazer vocês saírem em guerra com vocês mesmos, dizendo que morra eu para Jesus poder viver dentro de mim. Jesus nunca se preocupou de agradar quem mora aí dentro. Jesus se preocupou de matar quem mora aí dentro, para que ele pudesse habitar aí dentro. Acabei de dar um segredo para quem começou a me olhar agora. E o segredo foi que se nós entendêssemos que vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, talvez 90% dos problemas que acontecem na geração atual acerca de depressões, angústias, vazios na alma, estariam resolvidos. Por que tem
pessoas com esses problemas, porque entendemos que são pessoas que talvez tentem se dar bem consigo mesmas. O meu eu está doído, o meu eu precisa de afago, o meu eu precisa de carinho, o meu eu precisa ser levantado. Só que eu conheço o remédio. Eu não desvalido psicologia, porque eu já tive gente na minha família que foi se tratar com psicólogo. Eu não desvalido remédios, porque eu tenho gente na minha família que se tratou com remédios. Mas ainda existe um melhor remédio. O nome dele é Jesus Cristo, grandão da Galileia. E eu sinto ele presente entre nós aqui esta noite. Oh, que me dera se a nossa geração entendesse que os nossos problemas, muitos deles terminariam quando parássemos de nos preocupar mais com nós mesmos e começássemos a nos preocupar em estarmos sendo atraídos e cheios de Jesus, grandão da Galileia. Talvez nós não mais teríamos problemas como pessoas que estão em guerra entre nós e de repente se assumem dizendo: você que vai doer, mas vai curar. Vou me assumir, porque estou em guerra comigo mesmo. E se Deus me quisesse fazer diferente, Deus tinha me feito nascer diferente. Eu tenho um recado para quem talvez tenha nascido no nosso meio e talvez hoje esteja fora da presença de Deus, e até vai nas mídias e podcasts da vida para atacar a igreja, dizendo que aqui dentro só tem pessoas que atacam aqueles que conseguem ou tentam se identificar. E o recado é este: nós estamos em guerra, mas antes de estar em guerra com o diabo, o Jonathan Carlos está em guerra com o Jonathan Carlos. A minha amiga cantora Elaine Martins está em guerra com Elaine Martins. Meu amigo pastor Gesonias está em guerra com o pastor Gesonias. Tem um valente aqui dentro chamado Jonathan Carlos, porém tem um mais valente chamado Jesus, grandão da Galileia. E eu estou em guerra com mim mesmo. Eu dou um recado a estas pessoas, e quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Se alguém diz: eu nasci assim e sinto, todo mundo tem hormônio no sangue, todo mundo tem hormônio na carne. O que muda é o que sente, mas todo mundo sente alguma coisa. Porém o problema não é sentir, o problema é dar vazão ao que se sente. Eu digo a vocês, entenderam na direita, vou falar olhando para o centro agora, que se tiver que ficar em guerra com você mesma 80 anos da sua vida para poder subir para a glória, então que seja. Está declarada a guerra contra nós mesmos. Eu não vou deixar o meu eu vencer aqui dentro, ainda que a minha carne grite todo dia, dizendo: Jonathan, dá vazão pro teu hormônio. Eu digo: não, rapaz, fica quieto, tu não vive mais, tu tá morto, foi enterrado lá no batismo. É Jesus quem ruge aqui dentro agora. Eu estou sentindo Jesus falar com esses jovens e adolescentes. Então, se tu quiser dar um glória gostoso, você dê agora, porque tem pessoas que dizem: eu nasci assim, e se Jesus quisesse tinha me feito diferente. Então segura a Bíblia aí. Será que tu nunca leu que vos é necessário morrer para nascer de novo? Ih, Jesus amado, eu vou falar igual Jesus, que dizia: em verdade, repito uma segunda vez: aqueles que dizem eu sou assim porque Deus me fez assim, eu vos digo: morre, nasce de novo, desce nas águas, levanta uma nova criatura, passa a caminhar em novidade de vida. Atraídos por Cristo vivemos, não mais nós, Cristo vive em nós a partir deste momento. É por isso que eu nem falo mais o que quero. Às vezes eu nem visto mais o que quero. Oh, pastor Gesonias, a gente nem se comporta mais como quer. Às vezes Deus fala para nós: rapaz, sou eu que mando na sua vida. Eu digo: sim, Senhor, mas eu vou usar isto, vou fazer isto, vou me aliançar aqui, vou falar aquilo, vou ir em tal lugar. Deus olha para mim e diz: não, você não vai mais, porque quem vai através de você sou eu. Você não fala mais, porque quem fala através de você sou eu. Você nem se veste mais do jeito que tu quer, porque quando tu coloca uma roupa, eu digo: esta não, porque quem se veste agora em você sou eu. Eu sei que vai doer, porque tem gente que diz: pano não salva. Salva mesmo não, mas quem é salvo sabe como colocar um pano no corpo. Jesus, quem é salvo sabe como se comportar. Quem é salvo sabe como falar, sabe como estar na presença de Deus. Quem ainda está comigo, diga amém. Não se canse, come Bíblia comigo. Se isso é uma verdade a vocês, e 2 gerações estão de pé na presença da terra, é por isso que em Mateus 24, a geração de falsos profetas fala ou prega algo que parece ser evangelho, enquanto uma outra geração está pregando o verdadeiro evangelho. Eu queria abrir os olhos de vocês que estão me olhando com esse olhinho arregalado. Jesus não disse para pregar o evangelho a toda criatura, sim ou não? Você pensa mesmo que pregar evangelho é só meter mão no microfone aqui em cima? Você pensa mesmo que pregar evangelho é só cantar com a boca? Eu vou me arriscar. Você pensa mesmo que pregar o evangelho é só distribuir folheto pela rua ou gritar pelas praças? Isso tudo é muito bom, é ferramenta válida. Só que se pregar o evangelho, como Jesus disse que nós temos que fazer, fosse meter mão no microfone e abrir a boca, como é que os nossos irmãos que são mudos
e que não têm corda vocal, que funcionam, iriam pregar o evangelho. Logo não cumpririam este princípio de Cristo. Pregar o evangelho não é abrir a boca no microfone. Pregar o evangelho não é cantar hinos. Pregar o evangelho é ser cartas que possam ser lidas por outros lá fora. Entenderam? Tem gente que abre a boca para gritar e não prega nada. Não prega por quê? Porque não é só ter boa oratória, não é só ter boa exegese, não é só ter boa ciência da palavra. Tem que ter testemunho para poder falar o que fala. Pregador, peraí, mas eu prego por causa de Deus. Prega por causa de Deus, mas não está pregando para Deus, está pregando para homens. Eu vou falar de novo, gostei disso aqui, Jesus, obrigado. Está pregando por causa de Deus, mas não é para Deus, é para homens. Então não é só abrir a boca e falar. Tem que ter testemunho diante dos homens para poder falar aos homens. É por isso que abrir a boca e falar é só metade do assunto. A outra metade do assunto é viver o evangelho que tu canta, é viver o evangelho que tu prega. Por isso, existem jovens aqui dentro esta noite que talvez não metam a mão no microfone, mas quando chegar no céu vai ter uma surpresa muito boa. Dezenas e dezenas ou centenas e centenas de pessoas entrando pelos portões celestiais, dizendo: eu estou aqui porque ela me evangelizou. Eu estou aqui porque ele me ganhou para Jesus. Aí tu vai dizer: ganhei como se eu nunca meti mão no microfone? Lembra do dia que tu negou o pecado? Lembra do dia que tu foi fiel? Lembra do dia que você foi santo? Lembra do dia que tu adorou teu Deus? Lembra do dia que tu estava na Congerderge até 8h25 da noite dando glória? Eu me espelhei em você na presença de Deus.